Oi, gente. Boa noite. Palavras que eu falei e todo dia a sintonia de reinventar meu mundo. Olá, boa noite. Em cada gota eu mergulho fundo. Sejam muito bem-vindos. Oi, Belly. Essa música, gente, tem muita gente aqui que já conhece. Eu sempre gosto de usar essa música. Já pegaram suas águas? Boa noite, Lari. Boa noite, Luciana. Boa noite. Ah, não sei. Doutor Jaco. Desculpa, não entendi o nome. Oi, Niele. Boa noite, minha irmã. Gente, peguem suas águas. Nós vamos falar hoje sobre a filhinha do papai. Filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Com mais ênfase na filhinha do papai. Olha essa música como é legal, gente. Depois eu vou colocar o link. De vez em quando alguém me pergunta que música é, que banda é. Sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo aqui gente que nunca participou de live minha. As minhas lives eu sempre busco fazer de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida, mais direta, sabe? Eu tento mantê-la em 40, 45 minutos, que é o tempo de um processo de autoconhecimento, uma sessão, vamos dizer assim. Uma sessão de terapia, uma sessão de constelação. Então, é um tempo bom para que você fique concentrado no conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, me digam de onde vocês são, gente. Tô vendo que tem gente aqui de fora. Vocês são de onde? Qual estado vocês são? Me contem aí. Peguem suas águas. São 8h20, né? O momento que você já tá chegando em casa, tá se acalmando mais, passou o dia agitado ou calmo, mas trabalhou. Então, prepare-se para ter os 40 melhores minutos do seu dia. Oi, Rony. Tudo bom? Então, gente, vão entrando. Nós vamos falar hoje sobre filhinha do papai. Goiás. Olha que legal, Paraná. Nossa, gente, sempre tem gente aqui de longe, daqui da Paraíba. Rio de Janeiro. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, a aguinha, ó. Água resolve, tu sempre fala que água resolve quase tudo nessa vida. João Pessoa. Ai, que bom. Fico muito feliz quando as pessoas de João Pessoa aparecem aqui. A maioria dos meus clientes não é, por incrível que pareça, não é da Paraíba, é de fora. Até de fora do Brasil, inclusive. Então, gente, vocês estão animados? Eu espero que sim. Espero que estejam todos animados aí, pra gente ter momentos muito legais aqui. Muito bom estar aqui. Ai, que bom, Luciana. Que legal. Gente, então, vamos falar hoje sobre filhinha do papai e filhinho do papai. Com certeza você já escutou essa expressão. Ou alguém... Saniel! Oi, Saniel, tudo bom, meu amigão Saniel? Gente boa demais. Você já ouviu falar nessa expressão? Filhinha do papai, filhinho do papai. Talvez até com você ou com outra pessoa. Você pode ter achado bonitinho esse termo. Você pode ter achado um pouco pejorativo. Na constelação, a gente não julga absolutamente nada, tá, gente? Eu sempre gosto de falar isso aqui. A gente não julga nada. Não existe julgamento. É um dos princípios da constelação. É o não julgamento. Então aqui, tudo que eu falar aqui são apenas formas de fazer com que a situação fique melhor, fique mais saudável, sem julgamentos. Não tem certo, não tem errado. Tem constatações e o que a gente pode fazer para sempre melhorar a vida. Então, você com certeza já deve ter ouvido falar e achou bonitinho ou, enfim, tom pejorativo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Minha mãe chegou, que linda. Beijo, mãe. Então, primeiro eu quero falar com vocês sobre energia, um pouquinho, rapidamente, sobre energia feminina e masculina. Gente, se vocês soubessem como esse tema é importante, se vocês tivessem noção de quando você consegue equilibrar... Boa noite, mami! Quando você consegue equilibrar essas energias, a sua vida ela pode mudar, assim, muito. Então, para falar sobre energia feminina e masculina, brevemente, eu gosto sempre de primeiro afastar
algumas situações que as pessoas confundem bastante. Falar sobre energia feminina e energia masculina não quer dizer que não é falar sobre sexo feminino e sexo masculino. Não quer dizer que eu estou falando sobre orientação sexual. Se você tem atração por homem e por mulher, um homem tem atração por homem e por mulher, uma mulher tem atração por homem e por mulher. Não tem absolutamente nada a ver. Energia feminina e masculina todos nós temos, certo? A mulher predominantemente a feminina e o homem predominantemente a masculina. Porém, todos os seres têm as duas. Então, o que acontece? Como se forma uma filhinha do papai? Vocês querem saber como se forma uma filhinha do papai? Fiquem aí pensando, que eu gosto de fazer live para que você fique pensando e fique depois pensando e venha me fazer uma pergunta para ver qual a ficha que caiu, o que foi que aconteceu. Então, como é que se forma uma filhinha do papai? A filhinha do papai. A mulher, ela nasce com energia predominantemente feminina, como eu falei, e o homem nasce com energia masculina predominantemente, certo? Só que a mulher, no caso, ela se liga à energia masculina, que é a primeira referência dela, é o pai. E o homem se liga à energia feminina, que é a primeira referência dela, a mãe. Então, eu vou falar aqui mais com relação à mulher, mas tudo que eu falar com relação à mulher e pai se aplica a homem e mãe, tá? Então, esta mulher, ela nasce com essa energia feminina mais elevada, só que ela se liga à energia masculina do pai, que é o primeiro amor dela, a primeira referência, né, dela. E o que acontece? Ela vai crescendo e existem duas situações. Se ela for crescendo e a mãe dela for próxima a ela, se a mãe dela der atenção a ela, se a mãe dela estiver naqueles momentos em que a energia feminina tem que estar mais elevada, ela vai ficar com essa energia com a mãe equilibrada. Porém, pode ser que isso não aconteça. Então, em termos práticos, a mãe, a gente sempre escuta assim, ela é mais apegada ao pai, o pai dá mais atenção e a mãe não. Então, essa menina, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com a energia masculina mais elevada. Vai passar o tempo. E essa menina vai precisar o quê? Brincar de boneca. Quando a menininha brinca de boneca, ela vai ver, por exemplo, a genitália. Ela vai comparar com quem? Vai comparar com a da mãe, que é igual a dela, que é igual a da boneca, e não com a do pai. O menino, né? O inverso. Então, o que acontece? Ela vai crescendo e ela vai conseguir ser atraída por um menino, vai arranjar um paquerinha, e ela quer conversar com a mãe sobre aquilo. Só que ela não tem aquela mãe próxima a ela, então ela vai fazer o quê? Ela vai se unir mais ao pai, ela vai ficar mais próxima do pai. E esse pai não vai levar ela pra brincar de boneca, por exemplo. Não que não possa, tá, gente? Pelo amor de Deus, aqui não tem questão de gênero, não é isso que eu tô querendo dizer de forma alguma. Mas essa menina, ela vai ficar mais próxima daquele pai. O fato dela estar mais próxima daquele pai faz com que a energia masculina dela se eleve. Então, ela fica muito ligada àquele pai, sabe? Bem ligada, bem ligada, bem ligada. Ou ela tem algum atrito com esse pai que faz com que ela fique querendo a atenção daquele pai, apesar dela não estar ligada, mas ela quer sempre a atenção. Então tem aquela falta, ou seja, são esses dois polos. Só que a filhinha do papai, independente de qualquer uma dessas duas situações que eu falei, tem energia masculina muito elevada. E o que acontece? Ela vai ter problemas na vida dela sozinha, na vida dela com relação aos relacionamentos. Por quê? Em alguns momentos, inclusive, ela vai concorrer com a mãe. Ela vai ter essa concorrência com a mãe. Isso é inconsciente, tá, gente? Então, assim, não é algo que ela queira fazer, não. Mas ela concorre pelo amor do pai com aquela mãe. Então, ser filhinha do papai não é aquilo que a gente vê aí e acha bonitinho, não. Porque ela é muito ligada ao pai. Não, isso não é legal. Só que as pessoas têm que entender, isso vai acontecendo de forma inconsciente. E ela fica nesse trio aí, né? Ela, o pai e a mãe. E ela fica disputando pelo amor daquele pai de forma inconsciente. Morgana disse aqui, deixa eu ver o que ela falou. Eu conheço uma mãe que concorre com a filha. Pois é, eu sei de alguns casos de mães que concorrem com as filhas. E a mãe, às vezes, ela não percebe. E a filha também concorre com a mãe, enfim. E fica aquele trio, né? E é bem triste, sabe? A mulher, ela tem que ter uma relação muito saudável com a mãe, para equilibrar essa energia feminina dela e a masculina não ser tão elevada. Porque, como eu disse, predominantemente, a mulher, ela deve ter mais energia feminina. Eu sempre falo assim, como se fosse dinâmica, tá? Isso aqui é
para a dinâmica de explicação. 80% da energia da mulher deve ser feminina e 20% é masculina. Então, o que é que acontece? Essa relação de ordem com o pai e com a mãe, ela deve ser equilibrada. Por quê? Isso vai gerar tanto prejuízo, gente, que vocês não têm noção. Acho que vocês podem estar aí lembrando de alguns casos, ou na casa de vocês, ou fora, de mulheres que agem desta forma. Eu, inclusive, fiz um atendimento, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não tô em casa hoje, então não estou no meu local de trabalho, não estou com os meus bonequinhos, mas eu tenho uns outros aqui, eu vou pegar pra mostrar pra vocês o que é que acontece. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Quando a mulher é filhinha do papai, a alma dela tá no campo masculino, que é o campo do pai, e não pode, deve estar no campo feminino. Então, o que é que acontece? Eu fiz um atendimento, a cliente chegou, digamos que a cliente seja essa daqui. Ela chegou com uma queixa de relacionamento, e a gente foi colocá-la no campo, apareceu ela, no campo sistêmico, né? Apareceu o pai dela e apareceu a mãe dela, na verdade. Ela e a mãe dela. Gente, o campo mostrou que ela estava aqui, ó. Ela estava no meio dos dois. E além dela estar no meio dos dois, ela não honrava a mãe dela. Ela concorria tanto com a mãe dela, que quando o campo mostrou a necessidade de colocá-la junto à sua mãe, ela se via sempre maior do que a mãe. O que não pode acontecer, porque a filha é sempre menor que a mãe. Ela não se via nem no mesmo tamanho, ela sempre se via maior. Então, isso trazia tanto prejuízo para a vida dela, ela não conseguia ter nenhum tipo de relacionamento, ela não conseguiu ter nenhum sucesso nos relacionamentos. E assim, ela estava numa posição, eu não estou falando que ela é, tá? Mas na constelação, é possível que a gente identifique, ela estava numa posição de querer ser maior, entendeu? De arrogância. Então, ela sequer conseguia honrar a mãe dela, nem no campo sistêmico, imagine fora. Então, assim, ela era um exemplo típico disso. Só que ela era um exemplo de uma pessoa que tinha um embate com o pai. E não esse carinho, né, assim, tão próximo com o pai. Que não é algo ruim, tá, gente? Só que isso precisa ser muito equilibrado. Então, nos relacionamentos, como é que acontece com a filhinha do papai? A filhinha do papai é essa que tem esse relacionamento com o pai. E o filhinho da mamãe é o que tem com a mãe. O que acontece nos relacionamentos conjugais dele? Geralmente, eles se encontram. A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Olha só a confusão. Eles podem até ficar juntos, eles podem permanecer juntos por um tempo. Mas imagine, uma filhinha do papai concorrendo com a mãe pelo amor do pai. Um filhinho da mamãe concorrendo com o pai pelo amor da mãe. Então já existe isso. Quando eles se encontram, eles vão ter prejuízos de tal forma que a mulher não vai se dar bem com o sogro, o homem não vai se dar bem com a sogra, vai ser uma confusão. Mas eles dois vão conseguir permanecer, porque a energia masculina dela está muito elevada e a energia feminina dele está muito elevada. Então é possível que eles permaneçam juntos. Esse caso aqui que eu ilustrei, desta pessoa aqui, que veio falar sobre relacionamento, ela inclusive, ela estava nesse lugar tão assim, tão forte, gente, se vocês não fazem ideia. Que o que aconteceu? A mãe dela tinha sido traída pelo pai. E o que essa filhinha do papai faz? Ela fica à frente, sabe? Ela toma a frente, ela não fica nem no meio, ela fica à frente dos dois. E ela quer resolver o problema da mãe. Só que, na verdade, quando ela fala sobre essa raiva que ela tem, esse ódio que ela tem do pai, atrelando ao fato dele ter feito mal à mãe, isso é o que ela acha que está acontecendo. Mas, na verdade, ela está concorrendo e ela está com raiva porque aconteceu isso, entendeu? É a concorrência, ela concorrendo pelo amor do pai. E isso não acontece só nessa questão desse relacionamento do pai com a mãe que ela tá ali. Acontece com ela também. O que acontece? Quando isso ocorreu, né? Isso foi um caso que eu atendi, mas acontece com diversas pessoas. A dor é tão grande que parece que é com ela, a traição, entendeu? A traição que aconteceu com a mãe. Porém, o que acontece quando isso é nos relacionamentos dela? Uma filhinha do papai, ela inconscientemente, ela se sente casada, já casada com o pai. Deixa eu ver o que a Rafaela colocou aqui. Tive um ex que tudo pedia opinião à mãe dele e fazia tudo do jeito dela. Foi muito desgastante a relação. Eu quis voltar e eu não conseguia por conta dessa situação.
Exatamente, Rafaela. Isso que eu ia falar depois do filhinho da mamãe. Mas é a mesma situação. Então, a filhinha do papai, ela se sente casada com ele. Do mesmo jeito, o filhinho da mamãe se sente casado com ela. Então, o que é que acontece? Quem chegar na relação vai estar depois. Vai vir depois. Porque ele já está casado. Se ele está casado, por que eu preciso de uma outra parceira? Por que eu preciso de um outro parceiro? Se eu já tenho o meu relacionamento, inconscientemente, se eu já tenho o meu relacionamento. Então, não teria por que eu ter. Inclusive, pessoas que vivem essa situação, elas até traem os parceiros. Por quê? Porque elas não se sentem com a necessidade de serem leais a esses parceiros. Eu fiz uma live uma vez sobre traição e um dos fatores que eu citei sobre isso foi exatamente este. Ele trai o parceiro porque pra ele não precisa da lealdade àquele, ele só precisa da lealdade ao pai ou à mãe, porque ele já é casado. Só que ele não tem uma relação incestuosa com o pai e com a mãe, então ele pode fazer fora, que mesmo assim ele não está sendo desleal. Entendeu? A dinâmica como é bem complicada, é bem triste, tá, gente? Mas é possível de ser resolvido. Luciana, meus relacionamentos, nossa, nunca tinha pensado nisso. Pois é, Luciana, é desse jeito. Então, gente, vocês devem conhecer, já devem ter passado por relacionamentos, podem ter maridos, podem ter esposas aí, que como aqui alguém falou aqui em cima, tudo que vai fazer pede a opinião da mãe, não faz nada assim que a mãe não tenha dado a sua sugestão, enfim, e do mesmo jeito a mulher. Eu, inclusive, conheço uma pessoa, uma menina que ela casou e ela foi morar próximo à casa dos pais, só que a ligação era tão doentia, né, desta forma, que o pai dela passou 2 dias chorando porque a filha casou. Então, assim, e a filha da mesma forma. Era uma situação, assim, absurda. No meio da lua de mel dela, ela ligou pro pai dela, pra conversar com o pai dela, pra falar com o pai dela, pra você ter uma noção do grau de disfuncional que é uma relação dessa. Luciana colocou assim: meu ex é marido da mãe dele, o pai é ausente. Ela, tudo remete ao filho e um invade a vida do outro, é péssimo. Ele não cresceu tudo, a mamãe fala e ele faz. Nossa senhora, Luciana, isso aí é o típico filhinho da mamãe. E aí, quem se relaciona... Aí, o que acontece? Você falou, é seu ex-marido. Olha o que acontece. A filhinha do papai se relaciona com o filhinho da mamãe. E eles permanecem juntos. Vão ter muitos atrizes, mas eles vão permanecer. Agora, quando uma filhinha do papai se relaciona com um homem que não é assim, ou o inverso, eles não permanecem. Porque eles não conseguem. Eles veem que tá errado. Então, eles não conseguem ficar próximos, entendeu? Eles se afastam. Não tem como. É impossível ficar. Então, essa questão aí que eu falei da traição, um dos motivos é de forma inconsciente, tá, gente? E aqui, quando eu falo sobre isso, não é que eu esteja condenando ou que eu esteja dizendo que quem é vítima e quem é vilão aqui, não. Pelo amor de Deus, quando eu falo aqui de traição, inclusive a live que eu fiz foi bem bacana, eu citei vários casos de por que a traição acontecia. Mas algumas pessoas vieram conversar comigo para poder saber mais detalhes. Então, assim, não tem julgamentos aqui, não. A pessoa não precisa permanecer neste local. Mas esse é um dos fatores que acontece. Às vezes a mulher, o homem não percebe que é um filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, sei lá, antes de estar já num relacionamento mais sério. Mas quando percebe, não consegue ficar na relação. Então, essas traições acontecem. E o que acontece que é necessário fazer? Equilibrar as energias. Equilibrar, como eu falei desde o início, essa energia masculina, a filhinha do papai, ela tem uma energia masculina altíssima. Ela precisa equilibrar. O que ela precisa fazer? Buscar a mãe dela, tá? Busca a mãe. Ah, mas a minha mãe, ela não vive comigo. A minha mãe, ela é narcisista. A minha mãe morreu, enfim. Você não precisa estar próximo a ela para que isso aconteça. Você não precisa estar junto dela para que isso aconteça. E assim, minha gente, a constelação, ela mostra que a gente pode viver melhor, que a gente pode viver saudável. A gente precisa querer. A gente precisa ir em busca. A gente precisa ir atrás do que é mais saudável pra gente. Não importa se a outra pessoa não quer. É o nosso sistema familiar, mas a gente tem que fazer por nós. E aí, quando a gente faz por nós, o sistema vai acontecendo. Então, o que a filhinha do papai precisa fazer? É equilibrar a energia dela. Se ela tem uma energia masculina lá em cima, ela precisa fazer o quê? Ela precisa baixar essa energia masculina e elevar a energia feminina. Então, eu fiz aqui pra vocês uma listinha de consequências da relação da filhinha do papai.
que pode acontecer? Eu coloquei aqui pra vocês. Conflitos com o parceiro. É uma das coisas que acontece bastante, conflitos com o parceiro. Elevado nível de frustração. Vocês vão pensando aí se vocês fazem isso, se vocês conhecem alguém, porque é possível fazer a mudança, tá, gente? Elevado nível de conflito com sogro e com sogra, que é o sistema familiar do seu parceiro, tá totalmente desalinhado aí. As mulheres, elas se conectam muito com essa força, né, do masculino, como eu já tinha falado, e tem esse posicionamento masculino mesmo. Então, esse posicionamento da energia masculina faz com que isso vá só se reforçando, se reforçando. Então, pensando nisso, nessas situações que acontecem, eu peguei 2 comentários, trouxe pra vocês 2 comentários que eu achei interessantíssimos, de pessoas que perceberam que a vida delas estava parecida com aquele conteúdo que eu coloquei. E eu vou ler aqui pra vocês verem que interessante. Vejam se vocês se identificam, se conhecem alguém. Um deles é esse aqui, o primeiro. Ela falou assim: eu não confio nos homens mesmo. Me decepciono com eles desde menina. Olha só, ela se decepciona com os homens desde menina. Então, uma menina, uma criança se decepcionar com os homens, olha como é forte isso, o que ela está relatando. Ela diz mais assim: meu feminino foi prejudicado desde criança. Eu era a mãe da minha mãe. Olha só, ela era a mãe da mãe dela. Como é que uma criança vai ser a mãe da mãe, né? Ou ela se colocava, eu não sei qual é a história, tá, gente? Isso aqui é só um comentário que foi feito. Eu não sei se ela se colocava maior do que a mãe dela ou o que acontecia. E ela dizia também que era mãe, ela disse assim: eu era mãe da minha mãe e eu era mãe do meu irmão. Olha a responsabilidade dessa criança em ser mãe da mãe e ser mãe do irmão. Aí ela diz assim: eu nem vou falar mais sobre família. Carreguei um peso que não era meu e carrego até hoje. O peso que não era dela. Com certeza esse peso não era dela, né? Carrega até hoje, ela precisa fazer liberações. Aí ela diz mais assim: tive 2 relacionamentos terríveis com narcisistas e não tenho esperança de encontrar alguém que não me fira. Olha como essa pessoa está ferida. Eu cresci me defendendo de tudo e todos, antes mesmo de ser atacada. Olha só, se defender, ela vive na defensiva, né? Antes de ser atacada. Tenho buscado autoconhecimento. É lindo esse depoimento dela. É necessário ressignificar e curar, perdoar. Dizem que não existem pessoas ruins, elas só estão perdidas, não é? Eu não sei, mas penso nisso pra manter a luz acesa. Muito lindo. Então, assim, isso foi um comentário que eu recebi, maravilhoso, de uma pessoa que está no processo de autoconhecimento lindo. Ela tem essa energia masculina elevadíssima, mas é possível sim. Inclusive, eu tenho um guia prático, gente, é só apertar aí no link que está na minha bio. Eu tenho um guia prático que são 20 dias de 20 atitudes que você pode fazer para elevar essa sua energia feminina. Você que tá com a energia masculina muito alta. E a filhinha do papai, ela tem essa energia nas alturas, tá, gente? Então, é bem bacana e vai servir muito para vocês. Assim, um investimento bem baixo mesmo, que eu fiz já para atingir o maior número de pessoas. Então, assim, olha só como é forte esse depoimento dela. Ela é uma mulher dizer que se decepciona com os homens desde criança. Se ela se decepciona com os homens desde criança, então o que ela tá querendo dizer? Que ela pode ter se decepcionado com o pai, com o tio, enfim, com várias pessoas. Porque uma criança, ela não se decepciona com um homem, com um namorado, porque ela não tem namorado, né? Então, olha só o peso que essa mulher carregou. Muitas mulheres carregaram esse peso. E ela se sentir mãe da mãe, é muito sério isso. Tô chorando, te ouvindo. Oh, que coisa linda. Chore, Luciana. Chorar é muito bom. Chorar alivia. Chorar é uma das melhores coisas que pode acontecer pra você aliviar, pra você liberar. Chore, chore. Deixe sair. Deixe sair tudo. Tudo que você puder deixar sair no choro. Chore hoje, chore amanhã. Pode falar comigo no direct se você quiser. A gente conversa. E, enfim. E você já está em algum processo, né? Mas essa pessoa já num processo de autoconhecimento. Quem chega pra fazer um comentário desse, que fala o que aconteceu com a vida e que diz, eu estou num processo de autoconhecimento, eu estou buscando, uma pessoa dessa, ela só não consegue se ela parar. E ela não tem mais como parar. Quando ela começa, ela vai continuando e vai dar tudo certo. Obrigada por isso. Não tem noção do quanto tá sendo bom pra mim. Ai, que lindo e transformador. Pra mim também. Eu vi isso, não tem preço, sabe, Luciana? Não tem preço. É o que eu busco aqui. Atingir o maior número de pessoas. Obrigada você pelas palavras. E eu tenho mais um comentário aqui que fala assim, que é bem bacana também. Ela diz assim: meu pai era caminhoneiro. Olha só que coisa interessante. Meu pai era caminhoneiro. Tinha meu irmão mais velho. Minha referência sempre foi ele. É tanto que eu amo carreta.
Sou muito parecida com o meu irmão. Olha só, sou muito parecida. Olha o sistema familiar dela todo. Ela falou dela, do pai e agora do irmão. Sou muito parecida com o meu irmão. A gente não se fala. O que toca expande, né, gente? Então, por que ela é muito... Por que ela não fala com ele? Ela é muito parecida com ele. Só que as coisas ruins que ela tem com ele, com certeza, são essas que a incomodam. Porque o outro é o espelho da gente. Então, ela se vê nele. A parte ruim que ela vê é o que não dá certo pra ela. É o que não é bom pra ela tocar ali. Então, por isso que ela não se dá bem. Então, ela fala, sou parecida com meu irmão, a gente não se fala. Pelo fato de eu ser um homem como ele. Olha o depoimento forte dessa mulher. Pelo fato de eu ser um homem como ele. Ela se vê como um homem. Só que ela é uma mulher, tá, gente? Não é questão de gênero. Ela é uma mulher, mas a energia masculina dela é tão alta que ela se vê como um homem, como ele. E ela fala mais assim, eu não consigo arrumar um homem. Namorado, né? Não consigo arrumar um namorado, porque acho todo sem ação. Com certeza ela acha todo sem ação. A energia masculina dela é muito elevada. Então... qualquer homem que ela fosse relacionar, ela vai ter o embate ali, porque a energia masculina muito elevada vai ter uma agressão ali. Então, os dois com a energia masculina muito elevada, não tem como. E por que ela fala isso? Todos sem ação. Por que ela encontra o homem sem ação? Como a energia dela masculina é elevada, ela não precisa que o homem age, ela age antes. Porque a energia masculina é do agir, é do foco, é do fazer. Eu tive uma cliente que ela dizia, Sara, eu não consigo arranjar um namorado e todos os namorados que eu arranjo, eles são muito... Ela dizia que eles eram fracos. Eles são fracos, eles não têm ação, é o que tem que resolver tudo. E aí, eu conversando com ela, a gente percebeu que o que acontecia? No primeiro encontro que ela ia marcar com ele, ela já buscava ele em casa. Minha gente, como é que uma energia feminina que não se permite sequer ser cortejada num primeiro encontro, não é que eu tô, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando que tá errado não, tá? Não tem errado, não tem certo, a mulher pode pegar o homem em casa, enfim... Mas assim, um primeiro contato, um primeiro encontro, então mulher, aceita, sabe? Aceita esse cuidado que é da energia feminina. E aos poucos vocês vão se ajustando. Mas ela falava que não conseguia. Então, mesmo caso dessa, que ela fala que o pai era caminhoneiro. Então, como é que ela vai conseguir um homem que tenha essa força, que tenha essa ação? Ela não precisa. Olha, eu fui falar de força, gente. Na hora que eu falei de força, quem entra? Meu pai, olha aí. A força que a gente teve, o pai, ele até fiz postagem, né, agora dos pais. O pai, ele traz a força pra gente, né, a força de ir pra vida. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui até. Então, ela termina assim, o depoimento dela. Eu não consigo arrumar um homem porque acho todos sem ação. Procuro um homem do tempo. Olha só, procuro um homem do tempo em que vivi com a minha família. Então, ela busca justamente um homem desta forma. Só que ela mesma falou, não precisei nem falar. Ela procura um homem dessa forma, só que ela se tornou assim. Então, como é que vai dar a energia? Não tem como, não, é impossível. Eles não tem como permanecer juntos. A energia não equilibra, entendeu? Então, eu sofro muito. Pois é. Foi um comentário também bem forte, assim. E o que eu sugiro para uma pessoa que age desta forma, você que está aí do outro lado pode estar se identificando com ela, pode conhecer alguém que possa se identificar. Então, o que eu sugiro é algo, gente, que parece simples. E, na verdade, ele é simples, só precisa da sua dedicação. Eleve a sua energia feminina. Faça algum processo de autoconhecimento. Busque ter atitudes, ações que sejam da energia feminina. Quando você faz isso, essa pessoa que comentou isso, se ela se permite ser cuidada, ela vai mudando. Eu recebi essa semana um depoimento de uma menina que ela estava eu não sei qual dia do meu guia prático. E ela falava que passou a fazer as atividades e somente o fato dela conversar com a pessoa que ela gostava fez com que as coisas fossem fluindo. Olha só, ela não conseguia conversar, ela não conseguia falar o que sentia. Isso é muito da energia feminina, né? É você verbalizar e você dizer... Não que o homem não dialogue também, tá, gente? É energia feminina, não é gênero, feminino e masculino. Então, gente, eu quero passar pra vocês aqui, se vocês quiserem, eu acho que vocês querem, um exercício que eu fiz aqui, eu preparei, elaborei com o maior carinho, algumas frases sistêmicas. O que são frases sistêmicas? São as frases que a gente elabora para que a pessoa faça alguns tipos de liberação. A gente utiliza muito isso no momento da técnica da constelação. Aqui eu não vou fazer nenhuma constelação, tá, gente? Mas movimentos sistêmicos a gente pode fazer. Então, eu preparei aqui para vocês um exercício para você deixar de ser a filhinha do papai. Deixa eu ver aqui o que a Rafaela botou. A mulher tendo a energia feminina tão leve,
é bom se atentar e voltar nessa energia. Exatamente, Rafaela. E eu sempre falo o seguinte, a minha vida, pra quem me conhece, assim, pessoalmente, né, sabe que a minha vida é em ritmo frenético, assim. Eu sou ligada no 220, eu tô o tempo todo fazendo muita coisa. Isso é da energia masculina. Só que de vez em quando eu até posto aqui, até como incentivo pra vocês. Eu paro um dia aí, sei lá, numa quarta-feira e vou num salão fazer uma unha. À noite eu sempre faço aquele meu ritual da calma, então coloco uma meditação guiada e vou sempre fazendo isso. Por quê? Isso vai dando equilíbrio. Eu sempre inicio a live com uma música super leve. Quando eu tô muito estressada, eu boto uma música, Alexa, bota uma música aí nas alturas, coloco uma saia e começo a dançar. Gente, são atitudes que são muito simples, só que você precisa fazer, porque fazem diferença, fazem muita diferença. Você não tem noção de como... Toda vaidosa ela. Sou bem vaidosa. Vaidosa e cuidadosa. Isso é a parte externa, né? Da nossa energia feminina, que é mais palpável, é mais visível. Mas a gente precisa buscar fazer várias coisas que são do nosso interior, né? Nossa parte interna, o nosso autoconhecimento. No meu guia são esses 20 dias e são atitudes simples que você pode fazer, que podem mudar, assim, mudar drasticamente a sua vida. Permita-se ser cuidada. Você, mulher que tá com energia masculina lá em cima, não pense que você é forte e precisa pegar todo o peso do mundo em uma sacola, não. Sabe? Aceite. Tem mulheres que sequer aceitam, né? Nem que peçam não, porque ela vai conseguir. Sim, vai, em alguns momentos não. Pegar um peso, sei lá. Mas ela sequer aceita que um homem a ajude, entendeu? Da mesma forma que um filhinho do papai, por exemplo, ou desculpa, um filhinho da mamãe, não vai aceitar que a mulher tenha um gesto de carinho com ele. Entendeu? É a mesma coisa. Do jeito que eu falo aqui pra filhinho do papai levar energia feminina, eu falo pra o filhinho da mamãe elevar a feminina. A masculina, desculpa, dele. Então, gente, pensando nisso, essa solução para que você deixe de ser esse filhinho do papai, seria o processo de autoconhecimento, tá? Mas aqui, dicas que eu estou dando, é levar essa energia feminina e esse exercício que eu vou dizer pra vocês, se você quiser anotar essas frases sistêmicas pra você repetir aí na sua casa, eu espero um pouquinho, você pegar um lápis, um papel. Se alguém quiser escrever aqui pra outras pessoas printarem, eu não tenho como fazer isso aqui. Então, se você quiser escrever para outras pessoas printarem, ou ouvirem depois, pode ser muito bacana. Eu posso também depois tentar deixar na legenda algumas frases sistêmicas que eu fiz e como eu estava falando. Frases sistêmicas são o quê? Pequenos movimentos sistêmicos que você pode fazer. Eu sugiro que você faça por pelo menos 8 dias, em algum momento da sua vida, quando você for dormir, ou no momento que você esteja sentindo que você precisa. Você vai saber, você vai entender, tá? Então, preparei aqui pra vocês. Vou começar agora. Existe o campo feminino e o campo masculino, como eu estava falando. E a filhinha do papai, ela está muito no campo masculino, né? Por diversos motivos. Por exemplo, o pai cuidava muito dela, muito mais do que a mãe. Ela tinha esse embate, né? Inconsciente com a mãe, essa concorrência. Então, o exercício como é? É um exercício de alma, tá, gente? Você não precisa fazer isso com o seu pai. Ou, inclusive... antes aqui, deixa eu ver o que a Júlia colocou. Sara, eu vivo muito no masculino. Independente. Não preciso de ninguém. Sempre na defensiva. Sempre tenho resposta pra tudo. Nada é agradável às vezes. Sempre vejo como ameaça. Isso quer dizer que sou filhinho do papai? Não, Júlia, não exatamente isso. Aí eu precisaria saber de mais detalhes, né? Como é a sua relação com seu pai. Isso quer dizer que a sua energia masculina está elevada. A energia masculina elevada, ela tem diversos fatores para estar acontecendo. Não é todo mundo que tem energia masculina elevada que é filhinho do papai. Quem é filhinho do papai tem a energia masculina elevada, entendeu? Aí você tem que analisar se você tem algum embate com a sua mãe, se você tem essa concorrência pelo amor do seu pai com a sua mãe. Isso é quem vai definir se é a filhinha do papai, tá? Mas a energia masculina elevada, muitas mulheres têm por diversos fatores. Eu tenho, acho que 2 lives falando sobre, porque é um assunto que parece que ele é, assim, inesgotável, sabe? Então, acho que eu respondi, né, Júlia? Qualquer coisa você fala comigo aqui ou no direct, enfim. Então, gente, é o seguinte, o exercício é um exercício de almas. A constelação, ela trabalha com o sentir. Então, é você sentir. Quando eu falo aqui pra você olhar pro seu pai, não precisa o seu pai estar na sua frente. Inclusive, é bom que não esteja. Você pode fazer esse exercício agora, fechando os olhos, ou você pode decorar esse exercício, que é simples. Você pode fazer com uma foto do seu pai. Ah, Sara, mas o meu pai morreu, eu era pequenininha, não tem problema, ele está aí dentro de você. Porém, você deve ter tido alguma referência de pai na sua vida. Então, busca essa referência de pai e faz. E o homem com a mãe.
entendeu? Da mesma forma com a mãe. Então, o exercício é olhar para o seu pai. Só que você vai olhar para o seu pai como adulta. Você não vai olhar para o seu pai como criança, tá? Então, olha para o seu pai, imagina o seu pai lá. Ou se você tiver uma foto do seu pai, faz isso. E eu quero que você fale a seguinte frase. Olha, repetir frases sistêmicas, vocês não têm noção do poder que é. Então, você vai falar assim: me abençoe, pai, se eu for ficar junto da minha mãe, para que eu me torne mais mulher. E o dia que eu conseguir ser mais feliz e saudável, eu usarei tudo isso em sua honra. Isso é uma frase sistêmica, de grande poder. Tem muito poder. O que você está fazendo? Você está chegando junto ao seu pai e você está pedindo uma licença para poder, dizendo assim, pai, como se você estivesse pedindo uma licença, né? Dizendo, pai, deixa eu ir junto à minha mãe, buscar aquela força da energia feminina. E aí, quando eu estiver firme com isso, eu volto para estar do seu lado. Por quê? Porque eu vou estar preparada para estar do seu lado. Eu vou estar com minha energia feminina ali, saudável. E aí você fica saudável com seu pai e com a sua mãe, entendeu? Pronto. Quando você faz, eu vou repetir. Já ia repetir. Eu vou repetir porque não acabou não, tá, gente? É o seguinte, você vai falar assim: me abençoe, pai, se for pra eu ficar lá junto da minha mãe, pra eu me tornar mais mulher. E um dia que eu conseguir ser mais feliz e saudável, eu usarei tudo isso em sua honra. E aí o que é que você faz nesse momento? Você percebe como você se sente, sabe? Vê o que é que você sente. Vai percebendo o que é que você sente. Faz isso deitada, faz isso com os olhos fechados, faz sentada, da forma que você estiver mais confortável. E o que é importante aqui é você perceber como o seu corpo reage, como a sua alma vai reagindo, sem racionalizar nada. E aí você invoca a sua adulta, tá? Se você não conseguir sentir tanto, você invoca mais uma vez a sua adulta. E aí você fala: pai, deixa que agora é comigo. E aí você vai estar pedindo essa liberação, sabe? Do seu pai. Pai, deixa que agora é comigo. Não importa se seu pai tá aqui, se o pai não tá. Deixa que agora é comigo. Isso é uma outra frase sistêmica muito forte. Muito forte. Muito forte esse exercício sistêmico, bastante. E aí, o que acontece? E você imagina, e aí você vai falando essa primeira frase, vai tentando falar a segunda, e se você for vendo que eu continuei aqui, tá, gente? Porque eu não sei exatamente, como eu não tô fazendo uma sessão aqui de constelação com você, eu não sei como está sendo o seu comportamento. Então, eu estou imaginando. Então, se isso ainda, você ainda não for conseguir sentir, Luciana colocou aqui a frase, a primeira frase. A segunda frase pai, deixa que agora é comigo. É a segunda frase. E aí, nesse momento, se você não sentir tanto, o que é que você faz? Eu preparei aqui pra você. Você imagina estar caminhando devagar, tá? Nesse momento, se você fala essas frases e não conseguir sentir ainda tanto, você imagina estar caminhando devagar, dando passos até chegar junto da sua mãe, entendeu? Olha que lindo. Primeiro você vai ao seu pai, fala com ele que vai chegar junto à sua mãe, fala pro seu pai, pronto, pai, eu sou adulta, agora é comigo. E vai junto da sua mãe. E aí, quando você chega perto da sua mãe, você diz: eu sinto muito, mãe. Eu achei que eu era maior do que você. Olha, o exemplo que eu falei do caso que eu atendi, né? Sinto muito, mãe. Eu achei que eu era maior do que você. Eu te julguei. Mas agora eu vejo como eu sou pequena. Me abençoe, mãe. Me olhe com carinho. Isso foi a segunda frase. Eu vou repetir a outra frase. Agora que você vai chegar próximo à sua mãe. Pode ser também pensando, pode ser uma frase. Ou, desculpa, pode ser uma foto. Aí você vai falar assim: eu sinto muito, mãe. Eu achei que eu era maior do que você e eu te julguei. Mas agora eu vejo que eu sou pequena. Me abençoe, mãe. Me olhe com carinho. E aí você percebe como você consegue ficar. Como você fica. Como o seu campo feminino fica. Gente, isso aqui é um exercício sistêmico de alto valor, muito forte. Tenta sentir. Tem pessoas que com exercício sistêmico elas já mudam muita coisa. Se você mesmo vai fazendo, vai repetindo essas frases, vai repetindo. Se mesmo assim você ainda não conseguir sentir que o seu feminino ali tá começando a ficar mais forte, faz um processo de autoconhecimento. Busca algum tipo de processo. Porque como eu falei desde o início, as energias... Luciana colocou a outra frase, gente. Vai printando aí, tá? Vai printando aí pra você poder fazer essas frases sistêmicas. Então, eu vou só repetir rapidinho. Você olha pro seu pai, fala a primeira frase, percebe como se sente. Se você ainda não sentir tanto, aí você aciona a sua adulta e fala a segunda frase.
E aí, depois da segunda frase, você anda em direção à sua mãe e fala a terceira frase. Não sei se é isso mesmo. A primeira eu vi, a segunda eu vi, eu sinto muito, mas achei que era maior do que você, te julguei. Agora eu pensei. Isso. É isso mesmo. Agora eu vejo que eu sou pequena. É só essa a diferença. Agora eu percebo que eu sou pequena. Me abençoa, mãe. É assim. Deixa eu só repetir. Eu sinto muito, mãe. Eu achei que eu era maior do que você e te julguei. Eu vou colocar na live, tá? Quando eu salvar a live, eu vou colocar lá embaixo todas as frases. Mas é assim, eu sinto muito, mãe. Eu achei que eu era maior do que você e eu te julguei. Mas agora eu vejo que eu sou pequena. Me abençoe, mãe. Me olhe com carinho. Por quê? A gente não utiliza essa palavra perdoar. Por mais que tenha esse sentido. A gente usa sentir muito. É a frase que a gente utiliza na constelação, tá? Então eu sinto muito. Eu vou colocar direitinho e lá vocês pegam e fazem esse movimento. Estou te abençoando agora, Sarinha, você nada. Ô, minha mãe. É muito fofa, né? E então, gente, é esse movimento que você deve fazer. E se você ainda não sentir que o seu feminino, ele aí mexeu, né? Que mexeu algo com você. Busca um processo de autoconhecimento, mas eu garanto pra você, busca fazer essas frases da forma mais se sentindo o menor possível, sabe? Com relação à sua mãe e tentando equilibrar essa energia aí da sua mãe com o seu pai. E você vai ver grandes resultados, com certeza. Se você se sente a filhinha do papai, não se culpe, não guarde esse peso com você, não se julgue, não julgue a sua mãe, não julgue o seu pai por ser assim. Eles fizeram sempre o melhor pra vocês, eles buscaram fazer o melhor pra vocês. Naquele momento que o seu pai estava ali grudado com você porque sua mãe estava brigando muito com você, porque sua mãe tinha um transtorno de personalidade, era narcisista e não estava sabendo lidar com você, ele estava fazendo o melhor, ela também não sabia. Devia estar fazendo o melhor que ela podia pra você. Então, assim, sem julgamentos, quando você para de julgar, a sua vida vai andar. Então não adianta, se você ficar preso ali julgando, você não vai estar fazendo nada da sua vida, você não vai estar resolvendo nada da sua vida. Muito forte essa live. Ai, que linda, Luciana. Obrigada, mexendo comigo demais. Que bom, Luciana. É isso que eu busco. Por isso que eu falo, gente, eu vou fazer 40 minutos, 45 minutos, porque eu sei que é um tempo que é muito bom pra você ver, um tempinho aí que você dá pra você se concentrar, parar um pouquinho aí no final do dia. E é isso, gente. Eu deixo vocês com esse exercício sistêmico para que vocês façam, para que vocês busquem movimentar isso aí, o seu sistema, sabe? E se precisar, podem falar comigo no... É isso mesmo, ó. Meu pai, saúde, paz e felicidade, com bênçãos divinas. Olha, estão os dois aqui, viu? E minha mãe, respira, Luciana. Isso mesmo, Luciana. Respire bastante, chore e deixe sair, beba muita água, converse comigo que for preciso. E é isso, a respiração e a água são duas das indicações, orientações que eu mais dou. Respirar, respira 3 segundos, segura 3 segundos, solta 6 segundos. É uma respiração maravilhosa. E a água, né, gente, que resolve quase tudo. Então, gente, deixo vocês com esse exercício sistêmico. Vou deixar lá em salvo, vou postar aqui. Então, vocês comentem lá, tá, gente? É o equilíbrio, é a troca. Eu coloco, vocês comentam, porque aí eu vou saber se vocês gostaram pra eu poder fazer mais, pra eu buscar mais comentários de pessoas que colocaram no meu Instagram. Foram comentários que, assim, foram muito fortes pra mim, por isso eu trouxe aqui. Então, comentem, que quando vocês comentarem, eu trago pra live pra poder analisar, falar sobre o comentário que vocês colocaram. E eu acho que vai ser bem de grande valor, como a Luciana achou aí. Bela e maravilhosa. Ai, que linda. Coloca os pés na mãe terra, Luciana. Ó, minha mãe é muito fofa, né, gente? Ela tá me ajudando aqui, me auxiliando. Exatamente. Bota os pés e vai, respira e deixa sair tudo, Luciana. Chora bastante e vai deixando sair aí. Porque chorar é muito bom, alivia muito. Essas frases sistêmicas também são de enorme valor. No meu guia tem algumas frases sistêmicas que eu mando, que eu passo também, que são muito boas também pra isso. Com certeza, julgar não é o caminho. Entender que cada um dá o que tem pra dar. E buscar se curar das doenças causadas por mãe, pai, quem for. E manter laços, se possível for. Exatamente, Luciana. Porque aí quando você tiver os seus filhos, isso já não vai mais se repetir. Muito lindo todas as suas palavras aqui. Eu agradeço muito. E, gente, assim, eu agradeço a todos vocês pela honra que me deram de estarem aqui presentes. Todos vocês que estão aqui, os que passaram. E é isso. Eu vou postar a live agora e fiquem à vontade, tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe todos vocês. E até próxima terça-feira com um tema maravilhoso também. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau.